todos. Então, agradecemos uma vez mais ao nosso Pai, Jesus, aos mentores queridos desta casa, a oportunidade que nos dão de podermos estudar, refletir e juntos partilharmos uns com os outros os conhecimentos que vamos, de alguma forma, adquirindo. Então, os discípulos de Jesus, todos nós, de alguma forma, conhecemos alguns, talvez uns mais que outros, ou pelo menos já ouvimos falar sobre os discípulos de Jesus. Para falarmos dos discípulos de Jesus, é tão importante conhecer um pouco melhor Jesus, o Mestre. E, por vezes, nós não temos noção do que acontece, todo o planejamento que é concebido para que tudo possa acontecer de uma forma harmoniosa. Então nós fomos procurar estas reflexões em dois livros maravilhosos, que é o Sublime Peregrino, através de Ramatiz, deste espírito maravilhoso também, e que nos traz aqui uma grande mensagem sobre a vinda de Jesus, para também termos de alguma forma uma noção de todo o planejamento, de tudo como foi cuidadosamente preparado para a vinda deste espírito de alta envergadura que é Jesus. Então, pergunta-se a Ramatiz o seguinte: como foi prevista a vinda de Jesus à Terra há tantos milénios? E Ramatiz responde: a encarnação de Jesus na Terra foi prevista e fixada durante a elaboração do grande plano, atualmente em transcurso no universo. A administração sideral então cogitou de eleger um espírito da esfera dos amadores, mais tarde conhecido como Jesus de Nazaré, a fim de cumprir a missão redentora sobre a face da Terra na época aprazada. Então, por aqui já conseguimos perceber que muito antes de Jesus poder vir à Terra, tudo foi preparado muito cuidadosamente. E, portanto, aquilo que para nós, 1 milénio, ou 2 milénios, ou até 3 milénios, é muito tempo, para o mundo espiritual não significa absolutamente quase nada. Então, Jesus, para poder vir, este espírito de alta envergadura, para poder estar entre nós num planeta Terra como o nosso, com uma grande densidade, onde existe ainda muito sofrimento, ele foi preparado durante 1000 anos terrestres para poder descer a esta densidade, que é o planeta Terra. Vejam bem, 1000 anos, que para a espiritualidade 1000 anos poderá ser quase que para nós 1 minuto. E pergunta-se ainda a Ramatiz o seguinte: essas providências para a encarnação de Jesus foram previstas muito tempo antes de ele descer à Terra? E Ramatiz responde e confirma: em verdade, a manifestação de Jesus no vosso orbe se efetuou de acordo com um plano minucioso, delineado antecipadamente pela engenharia sideral, no qual foram previstas as principais etapas da sua descida e suas decorrências de sua vida física no tocante à regimentação de seus apóstolos e outros discípulos. Então, podemos aqui também concluir que tudo foi planejado para Jesus vir, a sua própria preparação durante esses 1000 anos para poder encarnar no planeta Terra, mas tudo antes dele vir também foi preparado, ou seja, outros espíritos, não com a envergadura de Jesus, mas outros espíritos antes de ele encarnar entre nós, vieram para preparar o seu caminho.
e nós vamos ver isso. Também cuidadosamente foi preparado espíritos para o acompanharem. E aqui poderemos entender que Ramatis nos diz, apóstolos e outros discípulos não foram espíritos quaisquer, foram devidamente preparados para isso. Então agora vamos a um outro livro que eu acho que é sublime e que convido a todos a lerem, que é Maria, do espírito Miramês, que é extraordinário. E neste livro vamos também encontrar aqui algumas passagens tão importantes para percebermos toda esta preparação. E diz-nos então Miramês: a Galileia, vista pelo mundo espiritual, passou a ser zona de segurança, ou seja, era uma zona em que havia de facto uma grande segurança, porque tudo estava a ser preparado para vir até esta zona um espírito puro, de alta envergadura espiritual. Foi feita uma limpeza em toda a atmosfera, vejam bem, uma limpeza em toda a atmosfera espiritual, para que Jesus pudesse realmente descer. Que estava em preparo para receber a estrela de primeira grandeza, o muito anunciado Messias de todos os profetas, principalmente de Isaías, que viu todo o cortejo messiânico do Cristo e o seu monumental trabalho de renovação de costumes. E nós sabemos que Isaías previu, dizia que de facto Jesus, o Messias, o enviado de Deus, viria até à terra. Maria foi escolhida no reino dos céus e depois chamada ao turvelinho da terra para cumprir o seu mandato. Os espíritos nobres do seu reino, porque ela tem uma pleia de espíritos maravilhosos que a acompanham e que são, no fundo, as suas mãos, no fundo é ela que as orienta. Os espíritos nobres do seu reino a acompanharam desde a sua descida triunfal, do abrir ao fechar dos olhos no reino dos homens. E ela, no silêncio de sua candura, percebia o cortejo de elevadas entidades ao seu derredor. Tudo estava a ser preparado, a terra, o ambiente, todos os seres que estavam a habitar naquele momento, tudo estava a ser preparado. José havia sido escolhido no plano espiritual para fazer parte desse abençoado projeto, porque estava pendente nas dobras do tempo uma dívida para com o abençoado Espírito Maria. Vejam, nós também temos estas ligações uns com os outros, dívidas uns com os outros, por isso temos que conviver uns com os outros. Não reencarnamos numa família qualquer, não convivemos com espíritos quaisquer, são exatamente aqueles em qual nós temos ligações positivas e ligações negativas, que é uma oportunidade exatamente para nos acertarmos. Passada aquela fase reencarnatória, José carregou consigo um sentimento tão profundo de gratidão a Maria, que a cada reencarnação sua, independente do aspecto religioso, manifesta eterna reverência a esse nome, cuja simples pronúncia o faz estremecer de emoção. Que coisa mais maravilhosa que estamos a ouvir. Então já percebemos esta limpeza que foi realmente feita em toda a zona da Palestina, todos os espíritos que foram escolhidos para acompanhar tanto Maria como José, todos os espíritos que vieram antes, que vamos agora ver quais foram esses espíritos que vieram antes de Jesus para preparar o seu caminho. Para que se possa sentir a grandeza de Jesus, basta mencionarmos alguns dos espíritos que vieram à Terra enviados por ele, para que pudessem abrir caminho à sua doutrina de verdadeira fraternidade. Cada um desses veio no comando de uma falange, sob o comando central de Nosso Senhor Jesus Cristo. Até estes espíritos tiveram uma falange que acompanhavam cada um exatamente nas suas missões. E vamos mencionar nomes maravilhosos também. Fuhai, Lao Tse, Moisés,
e Hermes Trismegisto, Pitágoras e Siddhartha, Zoroastro e Confúcio, Sócrates e Platão, Aristóteles e Ptolomeu, Isaías e João Batista, Apolónio de Tiana. Com certeza que todos nós conhecemos muito das obras e da vida destes grandes homens que passaram pelo planeta Terra, que vieram já trazer uma grande mensagem, preparando a mentalidade dos homens para poderem estarem mais receptivos à grande mensagem de Jesus. Então, eram centenas de homens que deveriam ser preparados para anunciar o Evangelho e que ficariam provisoriamente resumidos em 12, que seriam os apóstolos, criaturas selecionadas no seio do povo, decididas, conhecedoras da verdade e que, se preciso fosse, como aconteceu, dariam a própria vida para exemplificar o amor e dizer, no silêncio, que ninguém morre e que Deus é realidade criadora nos mínimos gestos da vida. Vejam, preparados para tudo, até para dar a sua própria vida. Para quê? Para exemplificar, para continuar a exemplificar a grande mensagem de Jesus. Os essênios, porque a maior parte deles eram exatamente vindos dos essênios, se comprometeram com Jesus a voltar ao planeta quantas vezes fossem necessárias, vestindo novos corpos, acolherem e replantarem novas sementes nos corações dos homens, até que o Evangelho fosse conhecido e vivenciado em todo o mundo, até que fosse conhecido o fenómeno de um só rebanho e um só pastor. E podemos lembrar aqui um espírito também puro, um espírito maravilhoso que nós também conhecemos, que foi também apóstolo de Jesus, que acompanhou Jesus até à morte da cruz e ao ressuscitar dele, foi João Evangelista, que mais tarde sabemos que reencarnou novamente entre nós como Francisco de Assis. Ou seja, espíritos preparados para dar a vida e para voltarem quantas vezes as necessárias para nos ajudarem, a todos nós, humanidade ainda limitada, ignorante, com fraca luz. Então, só temos é que agradecer a estes espíritos maravilhosos. Vocês poderão ler este livro, como eu disse, Maria, pelo Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia. Então, continuando agora, um bocadinho já que percebemos que nada é ao acaso, e também nós podemos pensar assim, 2000 anos, ainda estamos aqui num patamar tão difícil, ainda não conseguimos evoluir, deveríamos já ter evoluído muito mais, às vezes pensamos isto assim, não é? Já não deveriam existir guerras no planeta Terra, nem maldades, nem egoísmo, nem orgulho. Na verdade, este grande plano continua ainda a ser elaborado, não é? Portanto, os 2000 anos ou os 3000 anos, para a espiritualidade não há nada. Precisamos de ter a paciência de saber também aguardar uns pelos outros, mas fazendo sempre o nosso melhor. E por isso vamos agora um pouco mais àquilo que nos importa perceber, o que é ser discípulo. Então, que significa discípulo? Discípulo deriva do latim, que significa aluno. Eu diria que todos nós aqui presentes somos alunos. Somos então discípulos de Jesus. Estamos a aprender com as suas mensagens, com o seu Evangelho, com a boa nova que ele nos trouxe e com esta doutrina abençoada. No tempo dele, no tempo de Jesus, em que ele passou pelo planeta Terra, eram 70 discípulos. E diz-nos assim no Evangelho de Lucas: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas,
capítulo 10, versículo 1. Vamos novamente a Lucas e ele continua-nos a dizer: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Na verdade, é aquilo que ele hoje também nos diz. Devemos ter o nosso foco e seguir por diante e libertar-nos de tudo o que é passado e de tudo aquilo que nos amarra às condições inferiores e seguir por diante. É isto. Diz-nos Emmanuel o seguinte sobre o discípulo. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Assim como Jesus, o Mestre dos Mestres, ele veio para servir e não para ser servido. Então, o discípulo de Jesus deve fazer o mesmo. Ou seja, no fundo, deve imitar o seu mestre. Então, deve servir. Nenhum de nós que aqui está, como alunos de Jesus, como seus discípulos, devemos querer ser servidos. Devemos estar abertos e prontos para servir. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Então, não pensemos nós que viemos para descansar. Se verdadeiramente nós queremos ser os verdadeiros alunos e os verdadeiros discípulos, nós devemos nos prontificar para o trabalho. Portanto, temos que ter também aquele espírito de sacrifício, no sentido de nos doarmos, de nos deixarmos de ser tão egoístas, comodistas e de só pensarmos em nós e no nosso bem-estar. Para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, temos que exatamente seguir aquilo que Emmanuel aqui nos diz. Estarmos prontos sempre para lutar contra o mal. Portanto, isso significa que não é só não fazer o mal, mas sim fazer o bem e também, acima de tudo, pronto para o trabalho, pronto para o chamamento, custe o que custar. E diz-nos também Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, só se confia ao comando de um exército a um hábil general, naturalmente, capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio que têm que atuar, a sua ação seria nula. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Então, quando muitas das vezes ouvimos os falsos profetas, porque eles existem em todos os lugares e em todos os tempos, nada como avaliar exatamente a obra destes missionários. Pela obra se vê quem é, de facto, um missionário. E agora nós percebemos que no Evangelho falaram-nos de 70 discípulos, 70 alunos. A maior parte deles eram mulheres. E se nós analisarmos, continua a ser assim.
A maior parte são de facto as mulheres. Mulheres que seguiam Jesus, que faziam tudo para estar com Ele. Porque de facto Jesus tinha uma aura que atraía, que realmente fascinava. Estar perto dele era realmente sentir-se bem. E isso nós percebemos uns com os outros. Que estar perto de alguém em que há emanação de paz, de alegria, de serenidade, nós sentimos um bem-estar. E estar ao pé de alguém que é revoltado, que é, enfim, negativo, até há uma certa repulsa. Então imaginemos estar perto de Jesus. Aliás, o que nos dizem também os Espíritos é que Jesus, a sua aura tinha quilómetros e era sentido, sentia-se a sua presença de uma aldeia para outra. Imaginem só. Mas não eram só as pessoas que sentiam isso, eram também os animais e era com certeza a natureza, porque realmente toda aquela vibração só podia curar, só podia trazer harmonia, alegria. Então, naturalmente, era sentida, de facto, sentia-se um ímã, uma atração para seguir Jesus. E era isto que acontecia. E todo, para além da sua vibração, todos os seus ensinamentos e todos os seus exemplos de amor, de facto, atraíam. Mas, com certeza, que no meio de tantas pessoas, como nós aqui, nós sentimos, chega um momento em que somos os discípulos, mas chega um outro momento em que o discípulo já está um pouquinho mais preparado e sente um chamamento diferente e aí entrega-se ao trabalho. Dir-se-ia que Jesus então escolheu 12 apóstolos, que nós já sabemos, não eram espíritos quaisquer. Já teriam sido preparados no mundo espiritual para, no fundo, serem eles aqueles que iriam dar seguimento ao seu Evangelho. Então escolheu 12 e os enviou para diversos lugares para pregarem a chegada da Boa Nova, a Boa Nova, o Evangelho. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Com certeza, estes 12 apóstolos eram médiuns, naturalmente. E então, quando começou, de facto, esse chamamento a estes seres, este recrutamento, diremos assim. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E tudo começa aqui. Vejam, na verdade, Pedro e André, que no fundo era Simão e André, mais tarde seria Pedro, com certeza que eles reconheceram em Jesus e deixaram tudo e seguiram-no. Eles reconheceram em termos espirituais e seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Com certeza, da mesma forma, os olhos espirituais destes nossos irmãos, Tiago e João, reconheceram Jesus e seguiram-no. Jesus subiu à montanha e chamou a si os que ele queria, aqueles que conviviam com ele de mais perto, na sua intimidade, estes 12. E eles foram até ele e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demónios, que no fundo são, nós sabemos, os espíritos maléficos. Então, sabemos que estes espíritos foram preparados
estavam dispostos a tudo, a largar tudo das suas vidas, do seu passado e seguir verdadeiramente Jesus. Deixar as suas vidas, a sua comodidade. Claro que naqueles tempos não havia tanta comodidade como nós, mas mesmo assim eles o deixaram. Eles palmilharam quilómetros, porque na altura não havia carros, não é verdade? Então andava-se a pé, de facto, porque Jesus o que convidou era a que estes irmãos, 2 a 2, pudessem ir de terra em terra levar a mensagem de Jesus. Terá sido fácil para eles? Claro que não, mas eles estavam preparados. Eles estavam preparados e foram-se preparando, porque Jesus preparou também. Eram homens com falhas, claro que eram. Claro que eram. Mas o amor de Jesus e a sua luz os envolveu e os fortaleceu. Então agora vamos, no fundo, conhecer um bocadinho cada um deles, de uma forma mais sucinta. André, então, foi o primeiro. Irmão de Simão Pedro, pescador em Cafarnaum e Galileu de Betsaida. Foi o primeiro a seguir Jesus. Foi o primeiro a recrutar novos discípulos para o Mestre. A maneira dele ser era ouvir, observava, seguindo Jesus por toda a parte. E o que lhe aconteceu? Foi também crucificado em uma cruz em forma de X. Bartolomeu, Galileu de Canaã, exerceu papel fundamental junto a Pedro e demais apóstolos para que Paulo fosse aceite. Paulo, que era Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, e que, mais tarde, se tornou o grande discípulo Paulo de Tarso. Um pequeno evangelho também lhe é atribuído a Bartolomeu. Missionário na Índia, na Arménia, Mesopotâmia, Pérsia, Egito. Vejam bem o que estes seres palmilharam, a pé. Muitas vezes com fome, com sede. A força espiritual destes seres. Oficiais arménios tiraram-lhe a pele, estando ainda vivo, e decapitaram-no de seguida. É mesmo de arrepiar. Filipe, Galileu de Betsaida, cidade de André e Pedro. Seguidor de João Batista, aquele que veio preparar a vinda de Jesus, o primo de Jesus, conheceu Paulo e Lucas, pregou na Frígia, Ásia Menor, e este, felizmente, morreu de idoso. João Evangelista, que ainda há pouco falámos, este espírito maravilhoso também. Galileu, 6 anos mais jovem que Jesus, companheiro permanente de Jesus, autor do Evangelho, cerca do ano 100 depois de Cristo, de Epístolas e do Apocalipse. Recebeu forte influência dos essénios, último apóstolo a desencarnar, muito idoso, que mais tarde teria vindo até nós novamente ao planeta Terra como Francisco de Assis. Judas Iscariote, comerciante em Jerusalém, oriundo da cidade de Iscariote, todos nós ouvimos falar de Judas, traiu Jesus por 30 dinheiros, pois estava convencido de que ele provaria ser o Messias prometido. Enforcou-se quando reconheceu o seu erro. Havia também um outro Judas, o Iscariote, e o Tadeu. Então o Judas Tadeu, nazareno, era irmão de Mateus e de Tiago Menor. Ele e seus irmãos eram chamados irmãos de Jesus. Teria sido o esposo das bodas de Canaã, morreu na Pérsia, vítima de machadadas. Mateus ou Levi, Galileu, irmão de Tiago Menor e de Tadeu, publicano, profissão desprezada pelos judeus, escreveu o primeiro evangelho, a fonte que deu origem aos demais, em aramaico, pregou na Etiópia, onde morreu,
revela Jesus com características humanas e não divinas. É a forma dele, no fundo, interpretar. É a forma dele interpretar. Simão Pedro, todos nós aqui também conhecemos. Simão Pedro ou Cefas, a quem Jesus chamou a rocha. Pescador de Betsaida, irmão de André, identificou Jesus como o Messias, filho do Deus vivo, líder e participante ativo do círculo interno de Jesus, cortou a orelha de Malcos, soldado do sumo sacerdote que viera prender Jesus, negou o mestre 3 vezes, mas Jesus perdoou, porque Jesus é amor e perdoa a todos. Morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, ou seja, ele não queria ser crucificado da mesma forma como Jesus. Sentia que não tinha condições de ser da mesma forma. Simão Zelote ou Cananeu pertencia à seita ultranacionalista e não religiosa dos Zelotes, a qual lutava para a libertação de Israel do jugo dos romanos, era de Canaã e era pescador, permaneceu na Palestina pregando o Evangelho, morto por ter sido cerrado ao meio. Tiago Maior, Galileu, irmão de João, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, morto decapitado pelo rei Herodes, Agripa I e Jerusalém, patrono de Espanha como Santiago, onde teria pregado. Portanto, aqui está o Santiago. Tiago Menor, Nazareno, chamado de o jovem e de o justo, irmão de Mateus e de Judas Tadeu, Paulo aconselhou-se com ele várias vezes, pilar do cristianismo em Jerusalém, dirigiu a igreja após o desencarne de Pedro, empurrado do alto do templo pelos fariseus e depois apedrejado. Tomé, missionário da Índia, onde é considerado o fundador da seita dos cristãos malabares, existe o Evangelho apócrifo de Tomé. Então, diante de todas, de uma forma resumida, a vida destes espíritos maravilhosos, diante de tudo o que nós percebemos, todo o seu sacrifício, a força, a perseverança, a capacidade, aquela estrutura espiritual que de facto não desistiram, o que nos leva a pensar a nós? Que temos que fazer esse esforço também. Temos que fazer um esforço no sentido de cultivarmos a nossa fé verdadeira, de cultivar a intimidade com Jesus, senti-lo mais próximo de nós, para podermos ter essa força, essa estrutura espiritual, para fazermos a diferença no mundo. Se somos seus discípulos, somos convidados a irmos 2 a 2, ou sozinhos, ou 3 a 3, ou 4 a 4, não importa, mas irmos pelo mundo fora, levar a mensagem de Jesus, levar a paz, levar o amor, levar a verdade. É isto que Jesus nos convida, levar o seu Evangelho. E, portanto, para sermos esses discípulos, precisamos de nos despojar, acima de tudo, do nosso ego, do nosso próprio ego, libertar-nos do nosso orgulho, da nossa forma de ser, que muitas das vezes achamos que somos mais do que ninguém. Para quê? Para entrarmos bem dentro de nós próprios, dentro do nosso coração, porque é aí que nós o vamos sentir mais próximos. Não é na nossa mente, não é no raciocínio, é de facto dentro bem de nós próprios. É por isso que quando a dor vem, essa dor que se torna mesmo a nossa maior amiga, é aí que nós vamos sentir ainda mais essa proximidade. Não que Jesus esteja longe de nós, somos nós próprios que nos afastamos dele. Então, se cultivarmos, de facto, essa proximidade com ele e cultivarmos esse amor, nós vamos ter essa capacidade de verdadeiramente sermos os seus discípulos, de levarmos o amor, a paz, a verdade, a fazermos alguma coisa de diferente neste mundo, neste planeta Terra. Muito obrigada pela vossa atenção.